Boa noite, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar com você sobre a palavra sinceridade. Ou seja, o que é ser sincero dentro de uma questão social? É interessante que existem algumas pessoas que dizem ser sinceras, mas diante das suas ações fazem algo totalmente contrário àquilo que afirmam ser. A palavra sinceridade ou a palavra sincero quer dizer sincera. Sincera é o sentido dessa palavra sincero. Mas por que sincera? Como etimologicamente essa palavra surgiu de acordo com essa questão de sincera? É que na antiguidade, algumas pessoas contratavam alguns escultores, pessoas que sabiam fazer aquelas obras de arte. Então aquela pessoa fazia uma obra de arte, depois delas estarem prontas, aquela pessoa que havia contratado o trabalho daquele escultor, daquela pessoa que havia feito aquele trabalho, aquela arte, ele contratava uma outra pessoa, que era um especialista. Esse especialista ia analisar aquela estátua, aquela obra de arte, para ver se não tinha cera. Porque muitas vezes aquele que estava fazendo aquele trabalho naquela arte, por algum descuido ou por ter colocado um pouquinho de força a mais quando estava fazendo o nariz ou a orelha ou qualquer outra parte do corpo ali daquela arte, quebrava. Quando ele quebrava o nariz, ele passava um pouquinho de cera e colava. Ou quebrava a orelha, colava. E era tão bem feito esse negócio de colocar a cera, que aquela pessoa que não era especialista em identificar essas ceras, passava batido. Então ele contratava um especialista, o especialista via onde é que tinha a cera, para ver se aquela imagem estava perfeita, se ela estava íntegra. Por isso que a palavra sincero, sem cera, era uma imagem, uma escultura perfeita, íntegra, de um só bloco, de tal forma que não existia nada de imperfeito ali. Porque se caso aquela pessoa não contratasse um especialista para ver se havia cera ali naquela imagem, quando viesse o sol, a cera derretia, começava a cair nariz, começava a cair a orelha, e aí aquela pessoa tinha um prejuízo. Então uma pessoa sincera, sem cera, ela é íntegra, não tem nada colado, não tem nariz colado com cera, nem orelha colado, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita, uma pessoa sincera. Mas quando essa pessoa não é sincera, isso quer dizer que ela tem cera. Você tem cera ou você não tem cera? Se você não tem cera, você é uma pessoa sincera. Se você tem cera, você é uma pessoa não sincera. Então, na sociedade, a maioria das pessoas que se dizem ser sincera não são. Porque a grande realidade é, a maioria das pessoas que dizem eu sou humilde, já deixaram de ser humilde, porque afirmaram ser. Então é automaticamente aquela pessoa que diz assim, eu sou sincera. A maioria das pessoas ficam afirmando que são, na realidade não são. Elas têm cera. Então quando vier o sol da justiça, o sol da verdade, vai começar a cair a orelha, vai começar a cair nariz, e aí essa pessoa vai ser revelada a sua verdadeira identidade. Então, na realidade, nós devemos ser sinceros, sem afirmar que somos. Nos nossos atos, nas nossas ações, na maneira como nós tratamos o nosso próximo e as palavras que nós afirmamos, isso vai revelar o nosso caráter. E vamos
diante das nossas palavras, vinha a confirmação se somos íntegros ou não. Ou então precisaremos de um grande especialista, que é o Criador, para tirar essa máscara e mostrar para toda a humanidade quem somos realmente. Boa noite a todos e fique com essa dica aí de que uma pessoa sincera é uma pessoa sincera. Boa noite.